Olá, boa noite. Vamos começar aqui então o nosso encontro. Vamos. Boa noite. Boa noite. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né, nessa oportunidade de poder divulgar esse trabalho e na oportunidade compartilhar também um pouco do nosso conhecimento e experiências, né, com quem deseja se preparar para o concurso de auditor fiscal do Ministério da Agricultura. Eu sempre gosto de enfatizar, né, e falar de que até no sentido de não criar expectativa, dizer, vai ter concurso, o concurso já vai sair, porque nós não sabemos, né? Nós não temos essa informação concreta e, portanto, a gente não pode ficar gerando expectativas, porque eu entendo que isso até causa muita ansiedade. A proposta aqui é exatamente oferecer um serviço onde quem pretende realizar o concurso, né, quem já quer tomar essa iniciativa de se antecipar, já tem uma nova oportunidade que possa conhecer e começar já nessa jornada, porque quando sai um edital, a gente sabe assim que o prazo é curtíssimo, né? Para quem quer se preparar para o concurso. Eu agradeço a participação, de ter atendido o convite, né, de participar nesse encontro, e cujo objetivo é a gente mostrar um pouco do nosso trabalho e eu ofereci aqui falar um pouco sobre um tema da sanidade vegetal. Então, nada mais do que a gente começar falando de pragas, né? E eu boto aqui como tema pragas regulamentadas, que é dos temas dos concursos, né, para auditor fiscal federal agropecuário, tá certo? Mas, antes da gente entrar nesse assunto, eu vou me apresentar, né, para vocês. Eu sou Wilda Silveira. Eu sou atualmente aposentada pelo Ministério da Agricultura como auditora fiscal federal agropecuária, onde eu trabalhei 27 anos no Ministério, em diferentes locais. Trabalhei 13 anos no estado do Rio Grande do Norte, em Natal. Trabalhei por 12 anos na Superintendência do Pará e 1 ano e meio na Superintendência Federal de Agricultura do Amapá. E nesse período eu passei por várias áreas de atuação do Ministério, e atualmente estou aposentada e estou aqui me predispondo, agora que eu tenho tempo, né, para poder compartilhar um pouco aí com os colegas. Durante meu tempo na ativa também, eu tive a oportunidade de participar como instrutora em turmas de preparatórias, que passagem muito rápida, né, em Belém, que teve 2 turmas em 2 anos diferentes do concurso. Eu participei como instrutora e, mais recente, eu gravei também videoaulas para o curso em Curitiba, né? E essa minha experiência foi o que me motivou e que me levou agora, na condição de aposentada, a poder contribuir mais com as pessoas, né? Porque naquela época, ainda mesmo na ativa, eu saía do trabalho, ia ministrar aula, e assim como eu também saía do trabalho, já cansada, encontrava também colegas, né, que estavam na correria para se preparar para concurso, que também já saíram de seus locais de trabalho e cansados também. E aquilo a gente vê que a luta, né, de quem trabalha, de quem divide múltiplas jornadas, né, entre trabalho, casa e família, isso exige muito da pessoa. E tudo isso me motivou, agora como aposentada, eu me dedicar um pouco mais, criar um método onde eu possa oferecer uma capacitação mais tranquila, principalmente para esses meus colegas aí que correm, né? Correm muito, a maioria trabalha. Isso eu entendo perfeitamente. Depois da aula, se você me permitir, eu vou apresentar a proposta da mentoria e de como a gente vai trabalhar, tá bom? Né? E nós vamos cobrir aqui com esse módulo o que são pragas regulamentadas, o que são pragas quarentenárias, porque o mapa regulamenta e elabora listas de pragas, né? E o que é feito para a prevenção dessas pragas.
certo? Bom, inicialmente, é fundamental a gente conhecer o conceito de praga, porque antes desse conceito aí, que foi revisado na FAO, em 1995, se falava que praga era relacionada a inseto, né? Doença, quando era patógenos, fungos, bactérias, e tinha essa diferenciação. A partir desse conceito, a FAO harmonizou praga como compreendendo tudo, como qualquer espécie, tanto faz de fungo, bactéria, vírus, nematóides, plantas daninhas, insetos, tudo é praga. Então, ficou no conceito aí, qualquer espécie, raça ou biótipo de planta, animal ou agente patogênico nocivos a plantas ou produtos vegetais, tá? Então, nesse conceito, engloba tudo, como eu falei, fungos, bactérias, vírus, plantas daninhas, insetos, de um modo geral, ok? E, a partir daí, a gente vai ver agora sobre praga regulamentada. O que que é? Que é uma praga quarentenária ou não quarentenária regulamentada. É toda aquela praga que tem uma norma, tem alguma norma referente a ela, alguma regulamentação, ou seja, né? Porque regulamentação fitossanitária é norma oficial, com o objetivo de quê? De prevenir a introdução ou a disseminação de pragas quarentenárias, assim como limitar o impacto econômico de pragas não quarentenárias regulamentadas, que os dois tipos de pragas regulamentadas são as pragas quarentenárias e as pragas não quarentenárias regulamentadas. A gente vai ver agora com detalhe cada uma delas, tá? Praga quarentenária é uma praga de importância econômica potencial para a área em perigo, onde ainda não está presente ou, quando presente, não se encontra amplamente distribuída e está sob controle oficial. Esse é o conceito de praga quarentenária, também definido pela FAO, né? E que foi absorvida pela Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais em 1997. Então, praga quarentenária é uma praga de importância econômica potencial para a área em perigo. Isso aqui já caracteriza que não é qualquer praga, tá? Ela tem que ser uma praga que represente um risco aonde possa trazer um dano econômico para uma determinada área, tá? E estas pragas, como pelo próprio conceito está dizendo, ela pode estar presente ou ausente, né? Quando ela está presente, ela não se encontra amplamente distribuída e está sob controle oficial. Então, tem as pragas quarentenárias ausentes, aquelas que não estão no território nacional, e praga quarentenária presente, tá? Quando ela está no território brasileiro, no caso falando do Brasil, quando ela está no território brasileiro, mas não está amplamente distribuída. A gente vai ver exemplos disso. E aí é quando eu pergunto, qualquer praga ausente no país ou que esteja presente em determinada área é considerada uma praga quarentenária? Não, né? Porque ela precisa ser o quê? Uma praga que represente importância econômica potencial, ou seja, ela tem o poder de causar algum prejuízo econômico em alguma área. Então, por exemplo, vamos citar aqui a monilha, né? Moniliófera royo, que, inclusive, entrou recentemente no Brasil, mas ainda não se estabeleceu, né? Ela se encontra em condição emergencial. Então, a monilha é uma praga ausente. Por que ela representa uma importância econômica potencial? Porque ela pode trazer grandes prejuízos o quê? Às produções de cacau, né? E cupuaçu. Então, as grandes áreas produtoras de cacau que tem no norte do Brasil, e assim como no Nordeste, também na Bahia,
Se a monilha realmente conseguir ser introduzida, ela vai causar um impacto econômico muito grande nessa cadeia produtiva do cacau. Então, ela é uma praga que tem um potencial enorme de importância econômica, pelo prejuízo que ela pode causar, né? E o que significa essa importância econômica potencial? Isso aí que eu já até falei agora. Quando podem causar elevados prejuízos à agricultura e ao meio ambiente. Contudo, os prejuízos ainda não são conhecidos, são previstos. Claro, ela não entrou ainda, né? Então, não se tem ainda esses prejuízos calculados. São previsíveis, se faz uma estimativa que ela pode causar um elevado prejuízo. Tá? E essas pragas não quarentenárias regulamentadas significa o quê? Praga não quarentenária cuja presença em plantas para plantar afeta o uso proposto dessas plantas, com impacto econômico inaceitável e que esteja regulamentada dentro do território da parte contratante importadora. O que significa isso? Planta para plantar significa o quê? Material de propagação. Tá? Então, quando algum material de propagação está afetado por essas pragas reconhecidas como não quarentenária regulamentada, ela altera a qualidade desse material de propagação e ela perde a finalidade para a qual ela era destinada. Por exemplo, uma batata semente. A batata semente, quando atacada por um vírus ou pelo Melodogene spp, por exemplo, que é considerado uma praga não quarentenária regulamentada, ela perde a qualidade de ser batata semente. Então, afeta o uso proposto, tá? Então, vamos ler de novo com calma. Praga não quarentenária regulamentada é aquela cuja presença em plantas para plantar, ou seja, em material de propagação, afeta o uso proposto. Então, altera a qualidade do material de propagação, afetando o uso proposto dela. E, consequentemente, causa um impacto econômico inaceitável. E essas pragas, elas estão já normalmente regulamentadas dentro do território da parte contratante importadora. Às vezes esses conceitos ficam assim, tornam-se complexos pela forma como são escritos, né? E a gente está aqui para interpretar bem legal isso aqui. Então, o que significa isso aqui? Que ela esteja regulamentada dentro do território da parte contratante importadora. Normalmente, esse material de pragas não, esse material de propagação que são hospedeiros de pragas não quarentenárias, esses requisitos regulam mais no trânsito internacional, ou seja, na importação. Então, vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil, tem as normas reguladoras para batata semente, aonde nessas normas estão estabelecidos os níveis aceitáveis de vírus, o nível aceitável de tolerância para esse material. O Brasil, ao importar batata semente de um outro país, o que vai acontecer? Esse material que é importado, ele tem que vir de acordo com as normas brasileiras para batata semente. O nível de tolerância para batata semente já é estabelecido no Brasil. Quando ele importa também batata semente, esse material tem que estar, no máximo, com o nível de ocorrência condizente com a norma brasileira. Então, por isso que diz aqui, ó, com impacto econômico inaceitável que causa, né, quando ela afeta, e que esteja regulamentada dentro do território da parte contratante importadora. Então, a parte contratante importadora, no exemplo que eu dei, é o Brasil, quando está importando de algum país estas batatas que, quando entram no Brasil, são coletadas amostras, vão verificar se elas estão sem ocorrências de pragas. Ainda se elas estiverem com ocorrências de pragas, elas têm que estar com níveis aceitáveis, igual da norma brasileira.
tá? É isso que, nessa interpretação deste conceito aqui, tá? E aí nós mostramos aqui agora o que é praga quarentenária ausente. É a praga quarentenária de importância econômica potencial, né? Ou seja, apresenta um potencial de risco muito grande de causar um grande prejuízo para alguma área em perigo, né? E que não esteja presente no território nacional. Então, ela é denominada praga quarentenária ausente, tá? Então, está aqui o mapa do Brasil bem limpinho, uma praga que é externamente ao Brasil. Quando for estudar, tem que ficar atento nessa questão de concurso, porque antes dessa reformulação desse conceito, as pragas quarentenárias ausentes eram conhecidas como A1, né? Já não existe mais esse conceito, agora ela é praga quarentenária ausente, PQA. Não tem mais PQA1, como antes era, as pragas ausentes, tá? Da mesma forma, as pragas quarentenárias presentes também não tem mais o A2, é praga quarentenária presente, PQP, tá? E a lista de pragas quarentenárias ausentes, ela foi atualizada recentemente agora, dia 11 de julho desse ano, foi agora a portaria da Secretaria de Defesa Agropecuária número 617, que atualizou a lista de pragas quarentenárias ausentes. Tá? A praga quarentenária presente é a praga de importância econômica potencial para uma área em perigo, do mesmo jeito, né? Só que ela já está presente no país, porém não se encontra amplamente distribuída, ou seja, dispersa no país, no território brasileiro, tá? E que se encontra sob controle oficial. Trago como exemplo aqui a mosca da carambola, Bactrócera carambola, que ela ocorre nos estados do Amapá, Pará e Roraima, e está sob controle oficial já há bastante tempo nesses estados e não se dispersou para o resto do Brasil. A lista de pragas quarentenárias presentes, ela é também normatizada pela Instituição Normativa número 38, de 2018. A Instituição Normativa 45 a Instituição Normativa número 45 é a que disciplina os procedimentos para a elaboração de listas de pragas quarentenárias. Né? Então, né, ela vem discriminando os conceitos, estabelecendo os conceitos, os procedimentos para a elaboração de listas, tá? Notificação de pragas, vem tudo na Instituição Normativa 45. Mas agora, cada categorização de pragas tem a sua instituição normativa específica. Só que no caso agora aqui mais recente das pragas ausentes, deixou de ser instituição normativa, é uma portaria, tá? A portaria, vamos voltar aqui. A portaria 617, de 11 de julho de 2022. Nela estão atualizadas as listas, tá? Dessas listas de pragas ausentes, o Ministério da Agricultura elegeu as 20 mais importantes, tipo as que representam maior risco de impacto econômico no país, que são pragas relacionadas com a soja, com o milho. Por que com essas culturas? Porque essas culturas, o Brasil hoje é o primeiro exportador de soja do mundo, né? No ano passado, ele foi o segundo de milho mundial. Então, são culturas de enorme expressão econômica dentro do território. E que foi que o Ministério já fez, com base na pesquisa de levantamentos de análise de risco de pragas, ele já elegeu as 20 principais pragas que se encontram ausentes no Brasil, que muito têm relação com essas culturas. O milho, com a soja, com o café, tá? E se você for ver lá no site do Ministério, você encontra as 20 pragas, né, com
as diretrizes lá de controle. Algumas já têm plano de contingência, que é o caso da Monilha também. A Monilha está lá também nesta relação. Tá? Pessoal, por que, que o Ministério da Agricultura regulamenta e elabora essas listas? Né? Porque, primeiro, o Ministério da Agricultura ele é membro da Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais, né? E é obrigação dos países membros que atuam como Organização Nacional de Proteção Fitossanitária, junto dentro da CIPV, que eles elaborem e mantenham atualizadas essas listas de pragas, que é para dar ciência a todos os outros membros que fazem parte da convenção. Né? Dentro como exigência da convenção, é obrigado que cada nação crie a sua Organização Nacional de Proteção Fitossanitária. As responsabilidades do Ministério como ONPF são representadas pelo Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas. Isso aí já foi até questão de concurso, viu, gente? Qual é a ONPF brasileira? É o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas. Na verdade, o departamento assume, né, como representante, as obrigações do Ministério da Agricultura, porque o Ministério é um órgão muito grande, muito amplo, e, especificamente, nas atividades de defesa sanitária vegetal, é o departamento. Então, é o departamento que faz as normativas, tá? Os atos governamentais, regulatórios, sai de tudo de dentro do departamento de sanidade vegetal e insumos agrícolas. Então, como ONPF, o departamento é obrigado a elaborar essas listas, manter essas listas atualizadas, revisar periodicamente, para quê? Para que sejam informadas para a convenção. Assim também como para o COSAV, que é o Comitê de Sanidade Vegetal do CONISUL, que atua no âmbito também da CIPV. Tá? Então, essas listas auxiliam na prevenção da introdução ou disseminação de pragas. Ela traz clareza e transparência e segurança no comércio internacional, tá? E medidas sanitárias, medidas fitossanitárias só podem ser adotadas para pragas que sejam regulamentadas. O próprio texto da Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais estabelece isso, que só podem ser estabelecidas medidas fitossanitárias para pragas regulamentadas. Por quê? Exatamente para que não haja restrições no comércio internacional de forma desnecessária. Porque antes da Organização Mundial do Comércio, que era o antigo acordo de tarifas de comércio que fazia a gestão do trânsito internacional, do mercado internacional, os países menores, inclusive, pouca participação tinha no mercado internacional, porque sofriam muita discriminação, não tinham participação nas discussões, nas votações, e a partir da Organização Mundial do Comércio, os países menores, os menos desenvolvidos, passaram a ter assento também, né, nessas discussões, e tiveram muita abertura de mercado. E aí a CIPV, como a entidade que padroniza as ações da sanidade vegetal, estabeleceu que qualquer medida fitossanitária para não ter medidas restritivas, punitivas a determinados países, só podem ser adotadas em cima de pragas regulamentadas. Então, por isso, as nações, os países que fazem parte da convenção também, todos têm que ter a sua lista de pragas quarentenárias, que é para dar maior transparência e segurança nesse mercado. E aqui, eu até trago esse desenho aqui para mostrar para vocês que exatamente como funciona aqui. São só hipotéticos, aqui eu botei algumas bandeiras representando alguns países que o Brasil tem relação comercial, né?
Então, cada nação quer defender o seu território. E é obrigação, né, do Brasil defender o território nacional da introdução e dispersão de pragas, né? Com o objetivo de quê? De proteger as lavouras e os recursos vegetais, né? As florestas. Então, assim como o Brasil, cada nação tem a sua defensiva nessa questão de introdução de pragas. E como cada nação tem que ter a sua Organização Nacional de Proteção Fitossanitária, todas elas também têm que elaborar suas listas de pragas quarentenárias. Então, quando o Brasil quer importar algum produto, vamos supor, vai importar lá da Argentina, né? Como maçã. O Brasil importa muita maçã da Argentina. Antes dele importar, ele vai perguntar lá para a ONPF Argentina, vão sentar quais são as pragas que a Argentina tem. Aí apresenta listas, né, de pragas, aí o Brasil faz uma análise de risco. Antes de importar qualquer produto, é obrigatório fazer análise de risco e vai verificar o que existe lá, que pragas representam perigo, quais são as potenciais de danos econômicos, né, para fazer essa categorização. Vai ver que pragas eles têm, que já existe no Brasil, o que não existe, que pode vir em algum envio de lá, né? Então, no caso, a Argentina, por exemplo, tem a Cydia pomonella, que é a praga da maçã. O Brasil importa muita maçã da Argentina. E essa importação é feito um controle rigoroso. Antes era feita inspeção in loco lá por auditores do Ministério, fazia a inspeção nas partidas que vinham exportadas da Argentina. Hoje essa inspeção é feita na fronteira, mas mesmo assim tem um controle rigoroso, para não entrar o quê? A Cydia pomonella no Brasil, porque já teve Cydia pomonella lá na região de Vacaria, no Rio Grande do Sul, e o Brasil entrou com ações de erradicação e conseguiu erradicar a Cydia do Brasil. E agora continua a questão do controle. Tá? É um outro exemplo de importação, banana, por exemplo. Se importa muito meristema de banana de Israel, né, da Costa Rica. Então, esses materiais, quando vêm de lá, mesma coisa, é feita análise de risco, se tem conhecimento da lista de pragas deles, para poder o Brasil estabelecer os requisitos fitossanitários de importação, visando todos os cuidados de uma praga exótica ser introduzida no país. Tá? Aí, no caso da exportação, diversos países compram frutos brasileiros, então o Brasil também tem que apresentar a lista de pragas que tem aqui no país, o país que está comprando. Mostrar que, olha, nós temos essas pragas. Aí o país que está comprando diz, olha, eu compro a tua manga, desde que tu controle a praga Ceratitis captata, que eu não tenho aqui. Então, acaba sendo um jogo, né? De tomar lá da cá. Cada um defendendo o seu território, mas para isso tem que ser com muita transparência. E a lista de pragas dá essa condição de que os países tenham essa clareza, essa transparência, para que possam o quê? Negociar, estabelecer os requisitos fitossanitários e as medidas fitossanitárias, que muitas são estabelecidas em sistema de mitigação de risco, que isso aí já é tema do concurso também, é um assunto muito assim vasto, tem muitos exemplos que a gente não vai abordar todos aqui. Só estou falando aqui da importância, por que o Brasil elabora essas listas, por que tem que elaborar e por que tem que manter atualizada. Já falei isso aqui, né? Que o mapa regulamento elabora a lista de pragas de importância econômica potencial, porque afeta diretamente, né? Está relacionado diretamente acesso aos mercados de outros países, foi os exemplos que eu dei, né? E também a questão de efeitos ambientais, né? Que são relacionados. Para ver se alguma praga exótica, por exemplo, pode entrar aqui
causar um dano na nossa biodiversidade, né? E assim como também na exportação. E aí eu estava falando como é que o Brasil faz essa lista. Através das análises de risco, né, que elabora, no caso de pragas ausentes, é feito sempre uma análise de risco em todo produto que é importado, é feita uma análise de risco para verificar quais são as pragas que são ausentes, e aí, no caso, um importador brasileiro quer importar um produto, vamos dizer, quero importar um produto da Alemanha. Aí esse produto, de onde vem, o que é, qual o uso proposto dele, é feita essa análise de risco. A partir do momento que já tem essa análise, passa a compor já o banco de dados do Ministério e outro importador que queira, por exemplo, importar de novo aquele mesmo produto da mesma origem, já não precisa fazer outra análise de risco, porque já tem no banco de dados, né? Aí aquele produto passa a ter uma autorização, uma importação autorizada. E no caso de atualização das pragas presentes, é feito aqui dentro mesmo, feito levantamentos fitossanitários, né, com a vigilância fitossanitária, que são realizadas pelos órgãos estaduais, que são os monitoramentos, os levantamentos de detecção, levantamento de limitação, são esses que atualizam a lista de pragas. E também por meio de notificações, né? Quando alguém detecta alguma praga, obrigatoriamente tem que notificar o Ministério. Assim como o órgão estadual de defesa agropecuária também é notificado, e o órgão estadual, sabendo, notifica o Ministério da Agricultura. Então, assim, ó, a partir desse conhecimento do status dessas pragas, é que é possível que adotar as medidas fitossanitárias, né, e estabelecer requisitos fitossanitários na importação, como eu dei exemplos aqui das mudas, né, primeiro tema, que quando importa, o Ministério já tem conhecimento de quais possíveis pragas representam risco no Brasil, emite uma portaria. Será necessário tratamento ou certificado fitossanitário, que é o mínimo de requisito, né, o certificado, que a partida seja tratada assim, assado, ou que a partida seja produzida em área livre da praga tal, que a partida seja produzida em área de baixa prevalência. Então, dependendo da praga, vai variar também quais medidas vão ser exigidas. Como eu falei para vocês, no caso, o Brasil exporta muita manga para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem exigência de que o Brasil controle duas espécies de moscas das frutas, que é a Anastrefa fraterculus e a Anastrefa obliqua. O que acontece? Essas duas pragas, elas são super comuns aqui, né? Em goiaba, em manga, em todo canto. Só que elas, para os Estados Unidos, elas são quarentenárias. Então, o que acontece? Estados Unidos diz, Brasil, eu compro a tua manga desde que tu faça o tratamento hidrotérmico dessa manga. Então, toda a manga que é exportada para os Estados Unidos, ela passa por um tratamento hidrotérmico. A mesma forma, essa manga que vai para a Coreia, a mesma coisa. E uva que vai para o Japão também. O Japão controla ceratite captata, então exige que o Brasil faça tratamento térmico para matar possíveis ovos e larvas de moscas das frutas, nesses frutos, tanto na manga quanto na uva. Até a acerola também parece fazer um tratamento a frio, esses produtos que saem lá do Vale de São Francisco. Então, para isso que serve a lista de pragas. Então, começa tudo com essa lista de pragas, tá? Os países tendo conhecimento das ameaças, quais são as espécies que eles têm que ter cuidado de não serem introduzidas, a partir daí é que vão estabelecer as medidas fitossanitárias, os requisitos na importação, tá? Então, para as pragas quarentenárias, as medidas fitossanitárias são focadas em quê? Na redução da probabilidade de introdução, se a praga estiver ausente, né? Lógico. E na redução da probabilidade de dispersão, se a praga já estiver presente, né? Ou seja, prevenir que ela se disperse para novas áreas, né?
e que essas pragas estão oficialmente controladas nas localidades onde ocorrem, que é o caso da mosca da carambola. A mosca da carambola é uma mosca presente que entrou no estado do Amapá em 1996, e desde lá, de 1996, o Ministério controla. Ela foi avançando, né, dentro do estado do Amapá. Em 2007, ocorreu um foco no Pará, só que foi bem na divisa com o estado do Amapá, e ali caíram de pau, conseguiram erradicar no estado do Pará, ocorreram outros focos, e continua a luta, o pessoal erradicando. Da mesma forma, em Roraima, né, entrou, já foi pela fronteira com a República da Guiana, no município de Bonfim. Então, desde 2010, quando entrou a praga no Bonfim, a superintendência, né, junto com a estadual, controlam essa praga também lá no estado de Roraima. E essa praga está contida nesses 3 estados, e aí o Ministério da Agricultura mantém ela sob controle oficial para quê? Para que ela não se disperse dentro do território brasileiro. Porque se ela chegar nas grandes áreas exportadoras, aí o grande impacto econômico. Por isso que está lá bem entendido. É uma praga de potencial, né? De importância econômica potencial, ou seja, porque ela tem um poder imenso de causar um estrago, né? Tanto no pomar quanto no bolso do produtor. E aí o que vai acontecer? Restrição de mercado vai gerar perdas de mercado de exportação, porque os outros países que o Brasil exporta não têm mosca da carambola, então não querem nunca sofrer o risco de uma partida aí levando ovos ou larvas de mosca da carambola. Então, se gasta muito dinheiro, muito recurso para manter essa praga, no mínimo conter ela lá na fronteira com a Guiana Francesa ou com a República da Guiana, né? Mas sempre com o objetivo ainda de erradicar. E aí se trabalha também o quê? A educação sanitária, para não deixar ela dispersar no território nacional. Então, a partir do conhecimento do status dessas pragas, é possível se estabelecer todas essas medidas de prevenção e controle, tá bom? Assim como os requisitos para importação. E cumprimento, né, que eu esqueci de botar aqui também, para cumprimento de exigências na exportação. Ou seja, são estabelecidos requisitos para importação, e para exportação o Brasil faz o quê? Ele cumpre os requisitos fitossanitários exigidos pelos países importadores, né, os países que compram. Inclusive, tem um tema também do concurso, né, que a gente aborda muito também na mentoria, com outros exemplos, exatamente é isso aí, exigências de países importadores, aonde são estabelecidos requisitos que o Brasil tem que cumprir, né? Então, tem algumas culturas que, inclusive, tem portaria já para sistema de mitigação de risco, tratamento de quarentenário, para cumprir essas exigências, né? Então, essas listas são atualizadas, elaboradas, atualizadas e divulgadas, né? Como já falei para vocês, é o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas. Como eu falei para vocês, é a que representa o Ministério da Agricultura como Organização Nacional de Proteção Fitossanitária do Brasil, tá? E estas atualizações, essa elaboração, são com base em análise de risco e nos levantamentos fitossanitários oficiais ou através de notificações de ocorrência, tá? Que são obrigatórios, como eu falei. Se alguém encontrar alguma ocorrência, pesquisadores, trabalhadores do governo, todos têm que informar, notificar os órgãos oficiais, que são as agências e o Ministério da Agricultura. E essas pragas, gente, elas mudam de status assim que elas entram? A detecção no território nacional de um surto de uma dessas pragas implica na alteração imediata do seu status? Não. Por que que não? Porque a praga estará sob controle oficial de erradicação
e quando detectada em área geográfica ou epidemiologicamente isoladas, um controle de contenção eficiente pode ser estabelecido. É o caso da amonilha, não sei se vocês têm conhecimento do Moniliófora horei, que é a praga que ataca o cacau, né? E cupuaçu. Ela entrou no Acre, né? No município de Cruzeiro do Sul. A amonilha continua ausente ou ela já é praga presente? Não, ela continua como praga ausente. Por quê? Porque ela não foi considerada ainda uma praga que introduziu. Ela entrou. Vou falar para vocês a diferença, né? Quando uma praga entra e estabelece, ocorre a introdução. Quando se fala assim, a praga entrou, ela entrou, mas ela não se estabeleceu. Então, o status dela não mudou ainda, continua como ausente. Agora, quando diz a praga introduziu, aí ela já entrou e se estabeleceu, tá? Preste atenção nesses conceitos aí também, para não se confundir, tá? Então, a amonilha, o que aconteceu? Ela entrou lá no município de Cruzeiro do Sul, o Ministério está com ações emergenciais lá e publicou uma portaria de emergência, estado de emergência. Significa isso? Eles estão com um plano de ação emergencial lá, enquanto a amonilha está em iminência de introdução, ou seja, ela ainda não foi introduzida, ela está em iminência de introdução. Se não se conseguir efetivar um controle lá dessa praga, aí sim o Ministério vai ter que assumir como uma praga presente. E quando a praga se torna presente, o Ministério vai ter que comunicar o Comitê de Sanidade Vegetal, que é o COSAV, né? A Organização Regional de Proteção Fitossanitária, que é para todos os outros países membros tomarem conhecimento do novo status dessa praga que entrou no Brasil, tá? Então, isso implica em muita questão de relações comerciais, né? Então, por isso que o órgão não comunica de imediato. Fica ali trabalhando, tentando erradicar, que é para não mudar o status da praga, porque isso pode causar um impacto, mudar muito, dependendo da cultura, para onde vai, o volume de exportação, isso pode afetar enormemente a cadeia produtiva, né? Então, por isso que fica trabalhando lá, tentando erradicar. Da mesma forma, uma praga quarentenária que já é presente. Quando ela entra em outro estado, um foco, também se espera um tempo antes de comunicar. Fica se trabalhando ali na erradicação, né? Foi como que aconteceu com os focos que saiu do Amapá e ocorreu lá no Pará, da mosca da carambola. Antes do Ministério comunicar a ocorrência do foco, ele tenta ali ficar erradicando ali no plano emergencial, porque se comunicar que a praga saiu do Amapá para outros estados, isso vai afetar grandemente a cadeia produtiva lá do Nordeste e do Sul, que exporta, né, onde tem as maiores áreas exportadoras. Por quê? Porque o Ministério, nas negociações internacionais nesse mercado, ele apresenta relatórios comprovando que a mosca da carambola está lá no extremo norte do Brasil, está a 1.570 metros de linha reta com o Vale de São Francisco, que é o grande polo exportador, e sem riscos grandes de uma partida aí com larvas de mosca da carambola. Então, o que acontece? Ele comprova através de relatórios, comprova através das informações, mantém esses organismos atualizados de que a mosca da carambola ainda está sob controle oficial, não se perdeu o controle. Porque se oficializar ela em outro ponto do país, vai ter que informar, vai ter que comprovar que não representa risco de alguma partida que vai para os Estados Unidos, que vai para a Europa, levando mosca, entendeu? É que nem como a mosca da carambola está assim na área vegetal, como a fitosa está na área animal. Vocês não sabem que na fitose é a mesma coisa? Se aparecer um foco de aftosa em qualquer parte do Brasil, o país todo fechou o comércio de carne, né?
até se investigar, averiguar e comprovar que não é do tamanho como estão pregando. Então, é muito difícil. E essas relações comerciais, elas são muito demoradas. Se você ter ideia, foram 27 anos de negociações do Brasil colocar a manga no Japão. Para a Coreia do Sul, que liberou em 13 anos de negociações. Tudo para comprovar que as partidas que fossem exportadas para lá não representariam risco de levar as espécies que eles querem controle, que são moscas das frutas, né? Então, é por isso que tem toda essa questão de não mudar o status imediatamente. Só realmente depois que vê que não conseguiu, a praga se disseminou, aí sim que muda o status de ausente para presente. Ou então, de presente para deixa de ser quarentenária, né? Como já ocorreu com várias pragas quarentenárias presentes, elas mudam de status, como ocorreu com a mosca negra dos citros, deixou de ser quarentenária presente, porque se disseminou. O ácaro vermelho deixou de ser também. O sinóxilon, que era aquela boca da teca, daquela madeira, deixou de ser também quarentenária presente. Então, as pragas mudam de status, né, as presentes. E a cigatoca negra está se mantendo, né, como praga presente. Já tem várias partes do Brasil com áreas livres, inclusive, né? Então, ela continua mantendo o status de praga presente. Mas essa renovação dessas listas, essa atualização, muitas pragas vão deixando de ser quarentenária presente, muda o status, né? E aí, como eu falei, né, toda suspeita de ocorrência de praga quarentenária ausente ou presente, ela tem que ser notificada obrigatoriamente para o Departamento de Sanidade Vegetal, né? E logo que elas forem já notificar, o que é que o Ministério vai fazer? Vai, de imediato, providenciar o controle oficial. E aí, o que é que o Ministério faz para a prevenção de pragas regulamentadas? Como nos programas de prevenção, né? Ele coordena, promove, acompanha e avalia, né, as atividades. Então, estabelece e atualiza as listas de pragas quarentenárias, né, presente ou ausente, elabora, né, trabalha, né, em articulação com os órgãos estaduais o que a prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias presentes e de pragas não quarentenárias regulamentadas. Tá? O Ministério da Agricultura ele trabalha prioritariamente com pragas regulamentadas, né, que são as quarentenárias e as não quarentenárias regulamentadas. Mas ele também trabalha com pragas de importância econômica, desde que são aquelas pragas que causam elevados surtos e grandes danos econômicos. Por exemplo, a ferrugem da soja, né? Ferrugem asiática da soja, outra que não é quarentenária é o enfesamento do milho, cigarrinha das pastagens, e tem alguns programas, inclusive lá no site do Ministério, já estabelecidos para algumas pragas de importância econômica. Da mesma forma, se algum estado tem alguma praga de importância econômica que não sejam esses que o Ministério já tem programa, esse estado apresenta um projeto para o Ministério fundamentando aquela praga que é de grande importância para o estado, causa grande impacto se alguma praga é de grande potencial, causar grande dano. Aí o Ministério autoriza que ela seja controlada com cooperação do Ministério. Aí elabora convênios, aí libera recursos para trabalhar com esse estado para controle dessa praga que é de importância econômica para aquele estado, entendeu? E o que mais que o Ministério faz? Faz a vigilância fitossanitária, né, das pragas quarentenárias presentes, fazendo os levantamentos de verificação, no caso de
onde tem controle oficial, levantamento de verificação, que é o monitoramento, e levantamento de detecção, né? Fiscaliza o trânsito, né, de vegetais, tanto o trânsito nacional, no caso das pragas quarentenárias presentes, como o trânsito internacional, que é realizado pelo Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional, né, Vigiado. Aplica, né, requisitos fitossanitários na importação e exportação. Como eu falei, na importação ele estabelece os requisitos, na exportação ele cumpre requisitos de países importadores, né? Realiza campanhas de educação fitossanitária, participa de negociações nacionais e internacionais para negociar requisitos fitossanitários, né? Exatamente para trabalhar essa prevenção da introdução de pragas e define requisitos fitossanitários, como eu falei, na importação. Tá? Bom, pessoal, aqui eu apresento mais sugestões de site de consulta, que estão no próprio site do Ministério, tem muita informação sobre pragas quarentenárias. Se você for atrás de normativas sobre pragas quarentenárias, deixa eu fechar aqui. Se vocês forem atrás de normativas sobre pragas quarentenárias, é a Instrução Normativa 45, né, de 2018, que trata exatamente da elaboração, dos procedimentos de elaboração, de atualização, mas a lista de pragas quarentenárias é a portaria 617, que é agora de julho, e a Instrução Normativa 38, que é das pragas quarentenárias presentes. Tá? E é isso aí. A gente trabalha muito essa questão também na mentoria da conscientização. Primeiro, conscientiza, ver se é realmente aquilo que quer, porque a pessoa, quando se conscientiza, consegue se organizar, né? Se organiza também pessoalmente, assim como também na gestão do seu tempo. Porque a gente não pode se iludir, né? Não é que vai ser escravo de um concurso, que agora está estudando para o concurso, mas tem que ter consciência de que exige, sim, esforço. Exige um determinado esforço, vai ter, exigir restrições de algumas situações, então é importante a pessoa ter essa consciência para se preparar para uma jornada, né? Então, a gente fala disso, né, que o medo pode boicotar muita pessoa, é a primeira coisa, né? Que logo dizer que não tem tempo, que trabalha muito, apresenta 1000 razões até para esconder que a pessoa é capaz, e que às vezes nem se acha merecedor. Mas a pessoa às vezes nem tem consciência disso, nem tem, né? Então, a gente procura também na mentoria trabalhar essa verdade, né, com as pessoas. E como a gente sabe que é o sonho, né, da pessoa ter, se realmente é o sonho ser auditor, a pessoa vai buscar, né, se ajudar. E essa minha mentoria é para 2 tipos de pessoas. Para engenheiros agrônomos, né, que querem trabalhar na questão de conhecimento específico, assim como também eu abro oportunidade para estudantes de agronomia, que assim já pode se adiantar e se preparar para concursos também posteriores, né? Essa metodologia que eu adaptei agora para se trabalhar foi com base na minha experiência profissional, né, que eu trabalhei durante muito tempo, e também capacitando pessoas durante o meu tempo na ativa, e eu via que as pessoas entendiam muito melhor, né, com mais facilidade, se tivesse alguma experiência prática, algum conhecimento prático trazido junto para a pessoa entender o conteúdo teórico. Facilita muito mais a aprendizagem do que simplesmente você ficar ali horas e horas vendo um curso gravado, sem ninguém para lhe explicar, sem ninguém para lhe motivar, sem ninguém para tirar suas dúvidas, né? Assim como os cursos online também. E, na minha experiência, como eu participei, eu vi que esse tipo de atividade dificulta a implementação, não permite trabalhar o emocional da pessoa, como eu falei, que é muito importante, né? Então, por isso eu criei essa metodologia aqui para a mentoria, que consiste em que a gente vai trabalhar os conhecimentos teóricos, né, que são
esses conceituais e das legislações de todos os temas do concurso, né, que são aquelas legislações extensas da inspeção, da qualidade vegetal, da fiscalização de insumos, e trazer exemplos práticos, né, como eu mostrei alguns exemplos aqui para vocês na aula, de vivências práticas, que é para facilitar esse aprendizado. Aí, nesses encontros que eu faço, né, uma vez por semana, cada módulo aborda um tema, e ali, depois, durante a semana, a pessoa vai estudar aquele assunto que nós tratamos, já vai estudar com mais clareza, porque já trouxe os exemplos, já vai ler de outra forma, focado no que realmente precisa estudar, né? Para não perder tempo com coisas desnecessárias. Isso vai facilitar o quê? A memorização a partir do entendimento, né? Essa questão que nós vamos trabalhar, minimizar as crenças limitantes, e isso vai agilizar o aprendizado. Então, isso aqui tudo é que é a nossa metodologia nesta mentoria, tá? E aí, o que é que nós temos de diferente para tudo isso? Que você pode estar perguntando, né? Que isso é diferente de tudo que você já viu por aí? Porque não é um curso online, não é um curso gravado, é um processo de orientação, é passo de informações com suporte e acompanhamento. O objetivo é a pessoa se antecipar na preparação e não esperar a publicação de edital, porque você sabe que é muito rápido quando sai a publicação de um edital, né? E a pessoa precisa, inclusive, trabalhar a mentalidade, até para aceitar isso, porque culturalmente as pessoas correm para estudar depois da publicação de um edital, e aí vem aquela correria que não dá tempo, né? Ainda mais as pessoas que acumulam múltiplas jornadas, que esse meu trabalho é mais direcionado, voltado, preocupado com essas pessoas que têm essa vida corrida, né? E, para acelerar o teu aprendizado, os assuntos serão contextualizados com uma linguagem simples e a apresentação de exemplos práticos, que foi o que eu tentei demonstrar aqui na aula das pragas quarentenárias, né? E o que tem valioso isso aqui para você? Eu sei que os maiores problemas das pessoas que vão fazer um concurso é a dificuldade até de entender aqueles termos das legislações, pela complexidade que tem na linguagem, né? Isso dificulta o domínio dos conhecimentos específicos. Pelos motivos que eu já falei, tem uma vida corrida, que é difícil focar no que é necessário estudar, não tem uma orientação, perde muito tempo com extensas legislações, né? Não tem tempo para estudar as outras disciplinas que são importantes, principalmente português, que não pode deixar de estudar, né? E acaba perdendo tempo com estudos sem motivação. E focar nos conhecimentos específicos, que eu boto aqui como objetivo, isso vai te ajudar muito, porque a maior parte da prova é conhecimento específico. Além de ter maior número de questões, são as questões de maior peso, né, de uma prova. E nos últimos concursos, eu observei que os últimos concursos foram realizados para auditor veterinário, né? Mas conhecimento específico teve peso 80 da prova. Então, de 120, 80 foi conhecimentos específicos, 40 conhecimentos gerais. Além disso, a prova discursiva é referente a conhecimento específico e também conhecimento específico é critério de desempate. Então, coloco como muita vantagem se a pessoa conseguir dominar os conhecimentos específicos, e aí já garante grande parte da prova, né? Maior parte, mais da metade da prova, e aí você vai ter que também saber, eu aconselho muito meus mentorados a não deixar de lado o português, né? Porque o português também tem peso correspondente a de conhecimentos específicos. Então, e dependendo da instituição que vai organizar o concurso, você não pode zerar em nenhuma, né? Tem que acertar pelo menos uma em cada. Qual a vantagem dessa minha metodologia? É que vai possibilitar você se organizar para ter tempo para estudar as outras disciplinas, porque a gente aqui está focando no que é necessário, está ajudando no entendimento para acelerar o seu aprendizado, fazendo com que você não perca tempo, além do acompanhamento e motivação, né?
Você não vai estudar sozinho, você tem alguém aqui que está me acompanhando, que dando uma mensagem, e aí, como é que está? E isso motiva, né? Nada melhor do que estudar motivado, tá? E o que é que a gente vai cobrir com essa mentoria aqui? Então, nessa mentoria, nós vamos fazer tudo que a gente vai estudar, correlacionar com a missão do Ministério e com os objetivos estratégicos, que é para você entender por quê, o porquê. Por que que o Ministério faz isso? Lembra que eu falei aqui, por que que o Ministério faz lista de pragas quarentenárias? Ficou claro para você por quê? Por que a importância disso? Então, quando você entende o porquê, isso ajuda você a memorizar, né? E quando a gente traz exemplos, melhor ainda, né? E dos módulos de cada tema, ó, da sanidade vegetal, tudo dentro da sanidade, a inspeção vegetal, a qualidade vegetal, fiscalização de insumos agropecuários, vigilância agropecuária internacional, desenvolvimento agropecuário, contextualização e aplicabilidade de outras normas gerais da defesa agropecuária, inclusive normas aqui que têm interface com o Ministério, com relação com as normas de obtentores, Código de Defesa do Consumidor. Tá? E dentro dos módulos aqui tem sempre espaços para se trabalhar dúvidas, tá? E a motivação. A pessoa, quando normalmente vai estudar para um concurso, já entra pegando o edital, já pega uma legislação, não sabe nem o que o órgão faz, né? Para que estuda aquilo? Então, já fica aquela coisa obrigada, aquela coisa desmotivada. Quando você tem a clareza da finalidade, aquilo já muda, entendeu? Já dá uma outra visão. Além de que vai abrir a sua visão para você desenvolver questões discursivas, né? Essa mentoria, né, que a gente sempre fala, a pessoa, quando toma iniciativa, né, vai diminuir as suas dúvidas, vai perder o medo, não vai se sentir culpado porque não foi atrás do seu desejo, que às vezes a gente se sente culpado, caramba, saiu o concurso, pô, me arrependi, o concurso saiu, agora não me preparei. A gente está sempre se culpando, está sempre se culpando porque não fez algo, principalmente quando é um grande desejo, né? E com o grupo de mentoria você vai poder implementar esse método, né, que vai resolver o seu problema, né, de não dar conta do conteúdo específico do programa do concurso. Você vai poupar tempo e dinheiro, né, pelos motivos que eu já falei, vai acelerar o seu aprendizado, né, e você vai ter alguém lhe mostrando o que é importante focar, promover o entendimento de forma prática e, dessa forma, diminuir o seu tempo de absorver o conteúdo e fixar o aprendizado. Sem metodologia própria de estudo é difícil, né? Você levar sozinho, né? Os cursos online gravados não lhe permitem isso, não lhe motivam, né? Não lhe acompanham. Você compra um curso e, se você não tiver uma força de vontade muito grande, engaveta. Muita gente aí compra cursos, fica engavetado e não consegue estudar sozinho. E para quem esse meu método vai funcionar? Para quem eu falei aqui, ó, está cansado de pagar cursos e não tem resultados. Quem necessita de motivação e não consegue estudar sozinho. Quem está tentando fechar uma prova de conhecimento específico. Quem deseja um acompanhamento próximo e sério. E também para os estudantes de agronomia, né? Que eu estou abrindo essa oportunidade, né? Então, vai funcionar para você. Mesmo que você tenha o seu tempo corrido, com múltiplas jornadas diárias, e mesmo que você não se ache capaz. Eu vou mostrar que você é capaz, você vai se sentir motivado para estudar, tá? Você só precisa fazer o quê? Se você quiser, eu vou disponibilizar aqui um formulário para você preencher, e você vai colocar os seus dados, depois eu vou entrar em contato com você, aí a gente vai conversar sobre preços, sobre as outras coisas, outras dúvidas que você quiser, tá bom? E o que você vai ter mais com isso? Você vai ter aula gravada, né? Você vai ter um encontro semanal, vão ficar as aulas gravadas, vai ter PDF do assunto que a gente tratou para você estudar durante a semana. Vou disponibilizar as legislações já de cada semana que eu estou fazendo, com destaques do que é importante, além das provas de concursos anteriores também.
eu estou elaborando questões para disponibilizar, porque a gente encontra, só foram 4 concursos até agora realizados pelo Ministério, então não tem muitas questões, não tem muitas bancas de questões por aí, né? Tá bom? E então é isso. Então preenche o formulário, aí eu vou entrar em contato com você, você vai me dizer o melhor horário para conversar com você. E o que eu gosto de fazer a conversa é por vídeo, que assim tiver a pessoa, a gente consegue sentir melhor, né? Tem mais entendimento, tá bom?